O David acompanhou essa coletiva de imprensa e, na verdade, o que esse tio fala é o que a gente sente vendo essas imagens, né, David? É uma tentativa de colocar a culpa em outras pessoas para que seja amenizado o lado de alguém. Pois é, Luciana, nessa coletiva teve vários pontos que não ficam amarrados, né? Primeiro, a médica plantonista deu pronunciamento, né? Ela falou com os policiais que fizeram o boletim de ocorrência, que a família do Marcelo chamou até o hospital. Ela disse que o hospital não tinha condições para atender o Marcelo. Na coletiva eles falaram que a médica entrou, estava desesperada, falou sem pensar. Pois é, já a presidente do hospital disse que sim, tem respiradores, diferente do que a médica disse, que tem 2 respiradores funcionando normalmente, que a culpa pela morte, né, do Marcelo é do SAMU, que demorou muito para ir até o atendimento. Nessa coletiva, nós questionamos, nós, a imprensa, estávamos lá, e o primeiro questionamento foi o seguinte: por que na sexta-feira não fizeram os exames que fizeram no sábado com o Marcelo? A resposta foi simples, não era o caso, não demonstrava necessidade de exames. O caso dele era ser medicado, liberado, e caso agravasse o caso, ele voltaria para o hospital. Uma das médicas, ela disse que é medicina evolutiva, ou seja, você fica doente hoje, amanhã o quadro piora ou melhora. No caso do Marcelo, palavras dela, entre aspas, foi para pior. Ele retornou no sábado e o quadro dele foi piorando dentro do hospital. Eles chamaram o SAMU disse que não poderia ir naquele momento, está fazendo atendimento, até aí tudo bem, segundo os médicos. Só que o SAMU pediu para que ele fosse estabilizado. Para ser estabilizado, ele precisava ser entubado. E, segundo o corpo técnico, naquele momento o Marcelo não apresentava nenhum sinal para ser entubado, mesmo que já estivesse fazendo a ventilação manual no Marcelo. A gente conversou com uma das médicas na coletiva de imprensa, ela explicou um pouco mais como que foi esse atendimento no Marcelo lá no hospital. Vamos acompanhar. Houve uma demora realmente do SAMU para a transferência, que se a criança tivesse ido antes para o setor terciário, que é o hospital escola, né, que já estava até ciente sobre essa criança, ela teria sido entubada no serviço de alta complexidade com uma retaguarda de UTI, tá? A criança, no hospital da criança, chegou estável, consciente, saturando 86%, o que é uma dificuldade respiratória, traz um esforço respiratório para a criança. Imediatamente ela foi atendida, realizados todos os protocolos da asma grave, beta-2 de curta com resgate, corticoide sistêmico e oxigênio terapia, sendo então internado. Ao raio-x, foi evidenciada uma telectasia importante e pneumomediastino, que são complicações importantes graves de uma asma citada grave. Após o raio-x, a criança começou a baixar a saturação de novo. Tá? Foi solicitado vaga zero. O que é o vaga zero? É um expediente utilizado na emergência quando o hospital de média complexidade ou outro serviço não tem mais condições ou já esgotou todos os recursos disponíveis para prosseguir o atendimento daquele paciente, no caso criança, e pede a vaga para o serviço de alta complexidade, no caso HC-UFTM, que já estava ciente do caso, tá? Aguardando essa criança. Tá? O que esperamos que essa vaga zero seja atendida em tempo hábil, para que não haja complicações mais graves. O SAMU exigiu, então, que só faria o transporte da criança se a mesma estivesse entubada, tá? O que no momento, até às 18h30, não se aplicava, não havia critério de intubação. Evitamos ao máximo a intubação de asmáticos. Pois é, e aí depois a gente conversou com a presidente do hospital. Nós perguntamos para ela o porquê que não foi aceito a intervenção da Prefeitura Municipal, sendo que a prefeita já soltou um vídeo nas redes sociais falando sobre isso. Ela disse que no momento em que ela participou, ela assinou uma ata, mas essa ata foi só confirmando a presença dela, e que o repasse seria pouco, e que caso a Prefeitura intervisse, poderia criar uma dívida aí quando a Prefeitura saísse. Vamos acompanhar. Foi falado até que não tinha oxigênio, pelo que eu vi nas mídias aí. Tem oxigênio, o hospital nunca faltou oxigênio, dois respiradores, tudo isso que falaram que não tinha no hospital, tinha 2 respiradores funcionando.
Pois é, essas foram algumas das declarações do hospital em relação ao caso do Marcelo. E a gente continua acompanhando esse caso de perto, a manifestação aqui, Luciana, e também o que as autoridades têm para falar sobre esse caso. Luciana. Lembrando que nós estamos falando do Marcelo, que representa uma parcela da população que depende do Sistema Único de Saúde e que está sendo vítima das mazelas de um sistema que muitas vezes é burro. A gente brinca e fala burocracia porque é quando acontecem embates para ver quem é que está certo, quem é que faz, quem acontece, e no meio disso tudo tem um paciente ali precisando de socorro. Se, de fato, houve uma divergência de protocolos, de qualquer forma, a responsabilidade ela só será dividida, mas recairá sobre aquele que estava com a tutela do paciente. O protocolo era um, não, vamos adotar outro. Não, mas é esse, mas vamos adotar. Não interessa qual protocolo vai adotar. Vai adotar o protocolo que naquele momento vai atender a gravidade do caso do paciente e vai fazer com que ele permaneça vivo. Pouco importa o protocolo. O importante ali era manter Marcelo bem assistido e numa situação que ele pudesse ser transferido. A família não consegue compreender. A sociedade não consegue compreender. Ninguém consegue entender o que de fato aconteceu. E até agora, mesmo depois dessas declarações, não está claro. Ah, tinha respirador, tinha oxigênio. Ótimo, que bom. Foi empregado da maneira correta? Foi colocado da forma que deveria ter sido feito? São muitas perguntas ainda que estão sem respostas e a gente vai continuar acompanhando.